Nos últimos anos, a China se tornou um ator cada vez mais presente no comércio internacional e na economia global, e sua intensificação na participação em projetos de infraestrutura em diferentes regiões do mundo tem se preocupado com as potências ocidentais, como Europa e Estados Unidos. O país asiático se tornou o segundo maior parceiro comercial da América Latina, registrando um aumento de 11% no comércio com a região em 2022, chegando a 437 bilhões de euros, de acordo com as estatísticas oficiais chinesas. Isso coloca a China em segundo lugar em termos de parceria comercial com a América Latina, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Deixe seu like e certifique que está inscrito no canal. No entanto, a China já é líder no comércio com as maiores economias latino-americanas, como Brasil, Chile e Peru. A América Latina fornece principalmente matérias-primas para a China, como ferro, alumínio e estanho. A região é, portanto, duplamente interessante para Pequim como mercado para seus produtos e como fornecedora de recursos para sua indústria. Os analistas preveem que essa tendência de aumento no comércio entre China e América Latina deve continuar. A agência alemã Germany Trade and Invest, GTAI, ligada ao Ministério de Economia da Alemanha, acredita que o volume comercial entre China e América Latina deve dobrar nos próximos 10 anos. Isso se deve em grande parte à boa relação entre preço e qualidade dos produtos chineses, que é muito valorizado por muitos clientes latino-americanos, especialmente aqueles que vivem em situação de pobreza. De acordo com Stephanie Schmidt, diretora da GTAI no Chile, ao viajar pelos países latino-americanos, é possível encontrar muitos clientes que estimam os produtos chineses, pois eles são acessíveis e de boa qualidade. Muitos vivem aqui no limite da pobreza. Com os produtos em conta da China, eles têm acesso a celulares e carros, afirma Schmidt. Isso mostra que o comércio com a China é importante para a melhoria do bem-estar dos latino-americanos, que têm acesso a produtos que antes não estavam disponíveis para eles. No entanto, uma presença crescente da China na América Latina também pode gerar preocupações em relação à independência e soberania dos países latino-americanos. A dependência em relação à China como fornecedora de recursos pode deixar os países considerados as flutuações do mercado internacional e as políticas chinesas. Além disso, o aumento da presença chinesa na região também pode gerar tensão com os Estados Unidos, que historicamente consideram a América Latina como sua esfera de influência. Em resumo, a crescente participação da China na América Latina é uma tendência que deve continuar nos próximos anos. A China é vista como um parceiro comercial importante pelos países latino-americanos, que valorizam uma boa relação entre preço e qualidade dos produtos chineses. No entanto, essa relação comercial também pode gerar preocupações em relação à independência e soberania dos países latino-americanos, o que pode criar tensão entre a China e os Estados Unidos. A China tem intensificado sua participação em projetos de infraestrutura e se tornado o segundo maior parceiro comercial da América Latina, preocupando-se com a Europa e os Estados Unidos. No entanto, nem tudo são flores nas relações comerciais entre China e América Latina. Em alguns casos, os negócios são muito desequilibrados, como no exemplo do Chile. Em 2021, o Chile alcançou um superávit de exportação de cerca de 10 bilhões de dólares com a China, principalmente devido à exportação de cobre, sua principal matéria-prima. Segundo a diretora da agência alemã Germany Trade and Invest no Chile, Stephanie Schmidt, as cerejas dos Andes também são populares entre os consumidores chineses, o que impulsiona ainda mais o comércio bilateral. No entanto, a relação comercial entre os dois países é bastante assimétrica. Enquanto o Chile importa apenas carros, no valor de 1,3 bilhão de dólares, da China em 2021, a China compra principalmente matérias-primas da América Latina. De acordo com Jian Xishui, professor do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Xangai, a região é duplamente interessante para Pequim como mercado e como fornecedora de recursos. Schmidt destaca que os comerciais da China são baseados principalmente em interesses na compra de matérias-primas, o que acaba gerando desigualdades comerciais entre os países. Para os países da América Latina, seria melhor se pudesse fabricar produtos de maior valor, como baterias de lítio,
em vez de apenas vender matérias-primas, como ocorre com o lítio, metal abundante na região e comprado pelos chineses. Apesar das desigualdades comerciais, os negócios com a América Latina estão em alta. O comércio entre China e América Central e do Sul registrou um aumento de 11% em 2022, chegando a 437 bilhões de euros, de acordo com as estatísticas oficiais chinesas. A expectativa é que o volume comercial entre China e América Latina dobre nos próximos 10 anos, segundo a agência alemã GTAI. Schmidt destaca que muitos clientes latino-americanos estimam os produtos chineses, que estão em conta e possuem uma boa relação entre preço e qualidade. Segundo ela, muitas pessoas que vivem no limite da pobreza têm acesso a celulares e carros por meio dos produtos chineses mais baratos. No entanto, é importante que as desigualdades comerciais sejam minimizadas para que os países da América Latina possam se beneficiar de forma mais justa das relações comerciais com a China. De acordo com estatísticas oficiais chinesas, o comércio entre China e América Central e do Sul registrou um aumento de 11% em 2022, chegando a 437 bilhões de euros. A China é, portanto, o segundo maior parceiro comercial da região, atrás apenas dos Estados Unidos, mas já é líder no comércio com as maiores economias latino-americanas, como Brasil, Chile e Peru. No entanto, em alguns casos, os negócios são muito desequilibrados. O Chile, por exemplo, alcançou em 2021 um superávit de exportação de cerca de 10 bilhões de dólares com a China, devido à exportação de cobre e cerejas dos Andes. Porém, o país andino não é realmente um grande mercado do ponto de vista da economia chinesa. Em 2021, o Chile importou da China somente carros, no valor de 1,3 bilhão de dólares, o que destaca uma relação de mercado muito assimétrica. Diante disso, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, apelou à liderança chinesa na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, em Pequim, para equilibrar a balança comercial muito desigual, da qual apenas a China se beneficiou até agora. Segundo o especialista chinês Jian, os países latino-americanos precisam aumentar sua capacidade de produção e fortalecer sua competitividade para estimular a exportação, também para a China, uma vez que a capacidade de produção interna é pequena e os mercados de consumo são grandes. Porém, essa transformação levará anos, e no futuro próximo, o equilíbrio deverá permanecer. A China está cada vez mais presente na América Latina, não só no comércio, mas também em projetos de infraestrutura. Grandes empresas estatais chinesas ou privadas investem em portos no Brasil, usinas químicas na Argentina e na rede elétrica do Chile. A Huawei é a principal fornecedora das redes 4G e 5G no Brasil, por exemplo. Instituições de pesquisa chinesas convidaram líderes políticos, acadêmicos e acadêmicos da América Latina para viagens pagas de estudos e conferências na China, aumentando sua influência na região. Apesar da crescente presença chinesa na América Latina, o especialista Jian afirma que a região não está no centro da política externa de Pequim. Na verdade, a América Latina recebe pouca atenção na China e o rápido aumento da influência chinesa também ocorre em outras partes do mundo, como África e Europa. Outros analistas concordam que a China não tem uma estratégia clara para a América Latina, embora alguns argumentem que Pequim precisa de uma estratégia de longo prazo para a região. De acordo com o cientista político Bo Ji, a influência chinesa na América Latina é ainda menor do que as potências tradicionais da América do Norte e da Europa. De qualquer forma, a crescente presença chinesa na América Latina levanta questões sobre a longo prazo dessa relação para a região e para o resto do mundo. Jian vê apenas vantagens na expansão das relações sino-latino-americanas. O comércio com a China beneficia a economia da região e a globalização. Se a América Latina enriquecer, também é bom para os Estados Unidos e a Europa, pondera. No entanto, os Estados Unidos e a Europa estão preocupados com a crescente influência da China na região, pois a influência econômica também leva à influência política. No ano passado, a ex-chanceler espanhola e ex-vice-presidente do Banco Mundial, Ana Palacio, alertou em comentário para o jornal alemão Handelsblatt sobre a perda de influência ocidental na América Latina,
o que ficou demonstrado pelo fato de muitos governos da região não aderiu às sanções ocidentais impostas contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia, assim como a China. Schmidt atribui a crescente influência da China na América Latina ao pragmatismo de Pequim. Para ela, o lento declínio da influência americana e europeia é em parte um problema doméstico, sobre o qual Pequim não teve que fazer quase nada. A influência dos Estados Unidos na região nem sempre foi positiva. Muitos países não gostam de ser chamados de quintal dos Estados Unidos, destaca. Para os especialistas, se o Ocidente e a Europa realmente querem enfrentar a China, precisam concretizar mais cooperação com a América Latina. Não basta apenas falar em normas ambientais e sociais. São pontos importantes, pois fazem parte dos nossos valores. Mas seria melhor concretizar um projeto. Caso contrário, será tarde demais, enfatiza Schmidt.